Esse daqui a classe dos dragões, as 7 classes de dragão. Como treinar seu dragão Imaginago. Gosto muito do canal Imaginago. Chegou mesmo. E faz muito tempo que eu não vejo vídeo dele. Simbora. Como Treinar o Seu Dragão tem um universo extremamente rico e muita gente que assiste apenas aos filmes nem sequer sabe disso. Galera, vou ser sincero pra vocês, eu me tornei mais uma vítima da DreamWorks. Eu tô simplesmente obcecado pelo universo de Como Treinar o Seu Dragão. E eu não tô falando dos livros não, tá? Tô falando do universo que a DreamWorks criou. Mano, na moral, isso ainda me deixa puto da vida, cara, pela questão da DreamWorks ter falado, não, já encerramos Como Treinar o Seu Dragão, não vai ter mais. Eu falei, como que não vai ter mais, cara? Tinha tanta coisa pra esses caras explorar, velho, na moral. E os caras entregaram tudo no terceiro, mas, porra, velho, dava pra ter explorado tanta coisa nesse universo, cara. Expandiu pra séries e pra curtas metragens, que é incrível. Mas imaginar que você já era muito fã de Como Treinar o Seu Dragão. Eu era fã dos filmes, eu já tinha visto algumas temporadas de algumas séries, porque foram várias, porém, esse era o máximo. Tudo que eu sabia sobre esse universo, eu sabia pelos filmes, cara. E os filmes, eles são muito completos, eles são, inclusive, suficientes pra você se apaixonar por esse universo e se tornar fã da franquia. Só que tem muito mais, os filmes são apenas a ponta do iceberg, meu irmão, vem na minha. Se você era igual eu, porra, na moral, só assistindo os filmes, eu acho que sem meme você conhece literalmente, tipo, sei lá, mano, 30% do universo do Como Treinar Seu Dragão no foco dos dragão, porque tem muito dragão que não mostra. Não foi mostrado no filme, tá ligado? O Imaginago do passado. Na série deu uma mostrada muito melhor, mas mesmo assim ainda tinha muita coisa pra mostrar, cara. Que não fazia ideia que existia um universo interessante, coisas que fazem total sentido e que deixam muito melhor os filmes. Vem comigo porque você vai descobrir, cara, o lado incrível de Como Treinar o Seu Dragão. Se você acha que o que você sabe é incrível, você não faz a menor ideia. Os dragões, eles têm até classes, por exemplo, que foram catalogadas desde a época dos Vikings até os dias de hoje, que a gente tem produções de Como Treinar o Seu Dragão que se passam nos dias de hoje, cara. 1000 e tantos anos depois do soluço do primeiro filme. Existem algumas classes, na verdade 7 especificamente, que dividem os dragões em categorias pra você entender como é que funciona a biologia dele mesmo. Assim. A gente sabia disso, porque o soluço meio que faz parte desses estudos, né? O filme também tem a ver com isso. Só que, por exemplo, o tatara bisavô do Bocão, sabe o Bocão lá do filme? Ele foi o primeiro a separar as categorias dos dragões em classes diferentes. Então, nesse vídeo aqui, que eu acho que pode ser o primeiro de uma leva de vídeos sobre Como Treinar o Seu Dragão que eu quero fazer aqui, eu vou mostrar pra vocês, cara, o que eu descobri sobre esse universo. E, especificamente, a gente vai entender quais são as 7 classes dos dragões desse universo e, claro, dentre essas, qual que é a mais poderosa de todas. Tem umas paradas, tem uns dragões com uns poderes inacreditáveis, tá bom? Roda a vinheta e vem comigo mergulhar em Como Treinar o Seu Dragão. Tá vindo live action aí, é um esquenta, tá? Vai lá. Fala, galera, eu sou o Imaginago, bem-vindos a mais um vídeo. E assim, galera, um fato aqui, eu tô até com vergonha de falar, mas eu estou assistindo e gostando da série Dragões, os 9 Reinos. Sim, qual? Assim, eu já zoei essa série aqui, eu estou... Ah, tá, que é o novo que saiu. Que a animação é meio... sendo imagem hipócrita, estou. Já falei que a série é bizonha. Falei, continuo achando, é uma série visualmente bizonha. É uma série que é muito esquisita visualmente, que os dragões são tudo feio pra caramba, parece até que... Parece não. Outros designers estão trabalhando, mas aí, se você colocar na sua cabeça que os caras, na verdade, não têm muito dinheiro, porém estão querendo contar uma boa história, aí você começa a olhar com outros olhos, que é o que foi o que eu fiz, cara. E que é o caso, inclusive. Lembra lá da Guarda do Leão? É uma loucura, pô. É uma maluquice. É muito feio, é muito estranho. Os leões, eles andam assim, ó. Já falei, eu zoo toda hora que eles andam deslizando na tela. Parece que o animador pegou o mouse e arrastou. Só que a história pro universo de O Rei Leão é muito legal, cara. É muito legal a gente ver o que aconteceu com os Scar, virou um espírito de fogo, não sei o quê. E aqui é a mesma coisa. A DreamWorks, ela não coloca muita grana, os estúdios não colocam muita grana em séries animadas assim, que vem de um filme, né? Mas você enxerga, às vezes, que os roteiristas estão querendo contar uma história legal ali, estão querendo te mostrar coisa nova. Então é por isso que eu tô vendo Dragões, os 9 Reinos, que é uma série que se passa de 1000 e pancada de anos depois de Como Treinar o Seu Dragão 1. Mas eu não vou falar sobre essa série hoje, porque eu não tô assistindo ainda. Então, quando eu terminar de assistir, eu venho aqui falar pra vocês, contar pra vocês o que acontece, as coisas legais que ela acrescenta. E é muito bacana. Lembrando que eu não sei se eu vou continuar fazendo essas séries, porque eu não sei se faz sentido fazer esses vídeos mais aprofundados sobre como treinar o seu dragão, sobre esse universo. Sempre que eu fizer esse tipo de vídeo com informativo, né, tipo aqui, eu vou falar sobre as 7 classes dos dragões pra vocês, e eu vou falar quais são os dragões que se encaixam nessas classes, quais são seus poderes e tal. Tudo baseado em coisas oficiais, porque como todo
universo, né, existem muitas fanfics, existem muita coisa que os fãs inventam por aí. Então eu tô baseando sempre em coisas oficiais, ou seja, só o que apareceu em filmes, séries, livros oficiais da DreamWorks, não os livros que ela adaptou. Inclusive tem um curta chamado O Livro dos Dragões, que é o que mais vai inspirar esse vídeo aqui, onde eles falam das classes e tudo mais, é muito legal, mas eu vou elucidar aqui pra vocês que é o seguinte, a primeira classe que nós temos dos dragões é a classe Brasa. Os dragões da classe Brasa, eles são as verdadeiras máquinas de fogo da mitologia de Berg, né, como já diz o próprio nome, é brasa de fogo mesmo. Além dele... Não é o Zíper Arrepiante, qual que é? Eu esqueci o nome do... Não é Zíper Arrepiante, cara. O Zíper Arrepiante é os de duas cabeças, não é? Porra, esqueci o nome. Eles serem cuspidores impressionantes, esses dragões possuem uma característica única, que é um alto limite de disparos e uma força de fogo inacreditável. E algumas espécies da classe Brasa, eles conseguem incendiar o próprio corpo como uma espécie de ataque ou até mesmo defesa, como forma de luta, cara. Porém, existe um lado vulnerável nessa classe. Calma aí, só deixa eu acelerar um pouquinho o vídeo, senão real não vai dar tempo. Eu acho que é a classe, inclusive, mais vulnerável que tem, porque se eles ficarem doentes... Nossa, assim vai ficar muito rápido. Calma, aqui. Ou exaustos, sabe? De qualquer forma, eles simplesmente começam a perder a chama interior. Eles param de produzir fogo. E quando eles param de produzir fogo, eles podem até morrer. Pode ser fatal. Então é perigoso. Agora, alguns exemplos que eu vou dar aqui, e não vou dar todos os exemplos, mas alguns exemplos de dragões, de espécies de dragões dessa classe Brasa. Vou fazer isso pra cada classe. O pequeno terror terrível, que geralmente anda em grupo. Cauda de fogo, que lança fogo até pela cauda, pela barriga, inclusive. Pesadelo monstruoso, né? O Melequento, inclusive, tem um deles, né? Pesadelo monstruoso, boa. Mano, esse eu acho que é o melhor design. Sinceramente, é o melhor design. Lá do primeiro filme, asa de sombra que carrega os filhotinhos ali na asa, lagarta de fogo que comporta como uma abelha, sabe? E há vários outros. São 22 espécies de dragões que foram catalogadas nessa categoria, por enquanto, porque aí que tá, os estudos eles continuam até os dias de hoje. Então, se um novo dragão foi descoberto, principalmente nessa série nova que tá saindo, ele vai entrar em alguma das classes aqui. Nessa classe, por enquanto, são 22 espécies. Próxima classe de dragões, Rocha. Eles são as verdadeiras forças da natureza, eles estão conectados diretamente com a própria Terra. Além de ter uma resistência física impressionante, eles têm uma peculiaridade que é o seguinte, eles comem terra e pedra, e eles transformam isso dentro do estômago deles pra poder regurgitar em forma de lava, e cuspir lava, baseado em comer pedra e comer terra. Olha a biologia física do negócio sendo aplicada, pô. Isso é incrível, galera. O Morte Murmurante, por exemplo, que é um dragão que ele vive no subsolo, escavando a terra, pra lá e pra cá, ele acaba que ataca por baixo as pessoas e as presas dele, na verdade, né? É completamente insano. Eles são capazes, inclusive, de fazer anéis de fogo, cara. E mesmo que eles pareçam que fisicamente não faz muito sentido, né? Parece que o corpo deles é muito maior do que as asas, né? Então, você acha que eles são lentos, mas na verdade eles voam tão rápido, ou até às vezes mais rápido e mais alto do que os dragões tradicionais, assim, que tem um corpo mais padrão. E eles comem basicamente qualquer coisa real, né? Porque quem come pedra realmente não escolhe muito o que vai comer. Então, são 14 espécies nessa categoria. Eles só são muito rápidos porque eles são meio que baseados iguais aos dragões chineses, tá ligado? Acabou sombras de... quê? Sombras de morador? Acabei, mano. Acabei sombras de morador. Assim, Max, eu posso dizer que o progresso do jogo, tipo, o caminho que eu fiz, né, a minha jornada, foi muito mais interessante do que enfrentar os bosses finais, tá ligado? O final foi muito peba, mas o caminho, a jornada que eu fiz foi muito mais foda, tá ligado? Isso já tá ótimo. Rocha, por enquanto. Outros exemplos de espécies dessa categoria são o Gronkel, o famoso dragão, né, de pele impenetrável que vocês já viram, terremoto catastrófico, o único dessa classe que pode rolar para todos os lados, Eruptidão, que tem a pele completamente à prova de lava, o fortíssimo ex-trovão, o Morte Rubra, inclusive, que é o chefão lá do primeiro filme, você lembra dele? Aliás, cara, eu preciso falar aqui, não tem muito a ver com esse vídeo, mas eu preciso falar uma curiosidade inacreditável sobre o Morte Rubra, sobre o dragão final lá do primeiro filme, lembra dele? Eu simplesmente descobri que essa espécie vive por 2000 anos, e ela é extremamente rara, super rara. Pra você ter uma noção, um Fúria da Noite, né, que é a mesma espécie de dragão do Banguela, e daqui a pouco, inclusive, vou falar sobre a categoria que ele se encaixa e tudo mais. O verdadeiro Mordor era a aventura. Pois é, mano. Os amigos... Como que é mesmo a frase? A aventura real é os amigos que a gente encontra pelo caminho. Não sei, eu não lembro como que era a frase. Mas real, é literalmente isso. Mas vai ser incrível. Mas um Fúria da Noite vive por 150 anos. 150 anos de vida. Qual a tartaruga procurando mesmo? O Morte Rubra vive por 2000 anos, mas o mais chocante de tudo é que ele coloca 3.000 ovos. Aí você pergunta, mas imagina, você falou que ele é uma criatura super rara, mas coloca 3.000 ovos. E é simplesmente o que acontece é que quando os filhotes nascem, eles lutam entre si para restar apenas um dragão dominante. E essa batalha pode durar... Rapaz. Cara, você fez 100%, pegou todos os buffs, é óbvio que eles iam ficar... Não, Max! Não é questão de você enfrentar frente a eles. É questão horrível. Tipo, o do primeiro,
Até beleza, que aí realmente eu batalhei com ele frente a frente. Agora, o segundo foi o quê? É literalmente eu chegar na furtividade e drenar ele, né? A habilidade de drenar iria enfraquecer ele, tá ligado? E aí no final, pra matar ele, é uma cutscene. Não é eu batendo nele, é literalmente uma cutscene descendo a paulada nele. Não sou eu batendo nele, é uma cutscene. Aí o último chefe é novamente uma cutscene, só que aí a questão é que tem um Keep Time Event, tá ligado? Que eu tinha que rolar a bolinha até no centro da outra bolinha e apertar o botão. Mas foi literalmente isso, porque o resto foi cutscene. Não foi nenhum momento eu descendo a paulada neles. Só o primeiro foi. O resto foi horrível, o resto nem fui eu que matei basicamente, foi tipo o próprio jogo. O jogo só me entregou aqui, tipo, pronto, mata, tá ligado? Eu não tava, tipo, não era porque eu tava 100% forte, foi porque o jogo entregou isso de mão beijada, tá ligado? Cara, adiciona a roleta, jogar Shadow of Colossus, é verdade, esse jogo é muito bom também. Dar até 100 anos. Fica 100 anos, 3 mil filhotes de Morte Rubra, zaralhando o outro até sobrar apenas um. E ao contrário dos outros dragões, o Morte Rubra, ele vive sempre dentro de uma caverna, né? Porque ele é muito grande, ele é meio preguiçoso também. E ele fica ali sendo alimentado, como a gente viu no primeiro filme, pelos seus subordinados, né? Pelos dragões menores que submetem a ele, né? Porque ele é um alfa e tudo mais. Então, se você vê um Morte Rubra fora de uma caverna, primeiramente você vai estar no live action como treinar o seu dragão. Mas segundamente você vai estar com um problema, porque se ele tá fora da caverna é porque ele tá com muita fome. E aí, meu irmão, esquece. Então, achei essa curiosidade incrível. Inclusive, foi essa informação, quando eu descobri aleatoriamente, lendo, que me fez ir atrás de mais coisas sobre os dragões e agora eu tô aqui fazendo um vídeo sobre isso, só pra vocês entenderem a minha motivação. Desculpa, me empolguei. Vamos falar da próxima classe aqui, que é a classe Pavor. Na verdade, atualmente essa classe é chamada de classe rastreadora, tá? Eles mudaram de nome. E classe Pavor é meio, sei lá. Os dragões da classe rastreadora são verdadeiros mestres da caça e são a adição mais recente. Mano, esse dragão é muito foda. Esse dragão aqui é muito foda, velho. Os dragões, eles foram descobertos, inclusive, durante os eventos da série Corrida até o Limite. Esses dragões possuem o olfato e o paladar extremamente aguçados, o que tornam eles, de fato, rastreadores naturais. E é muito acima, inclusive, do que os outros dragões. E eles têm habilidades que, inclusive, permitem eles encontrar praticamente qualquer coisa com facilidade. Eles são aliados perfeitos, né, claro, dos humanos, pra caçar, pra procurar coisas e encontrar. Dentre esses dragões estão o Zíper Arrepiante, que vocês conhecem bem, o dragão dos gêmeos, o Arma Cilada de várias cabeças, né, um pouco parecido, Chifre Estrondoso com seus gases enormes, e o Trovogarra, né, que tem um olfato absurdamente aguçado mais do que os outros. Entre outros, tá? Sempre quis fazer um RPG de como treinar seu dragão. Acho muito foda, eu também acho muito foda. Não sei como seria fazer um RPG disso. Real, eu não sei como tentar trazer um negócio disso. Mas seria do caralho. Já até fiz um sistema bolado. São 14 dragões nessa classe, a antiga classe Pavor, atual classe Rastreadora. Lembre-se disso. Por que eu tô falando isso? Porque eu também às vezes esqueço. Lembrando, só pra quem ainda não entrou comigo nessa, cara, quando eu tô falando aqui, esses nomes aqui, Trovogarra, Fúria da Noite, eu tô falando de espécies. Eu sei, Fúria da Noite não é um Banguela, apesar de que o Banguela é o único Fúria da Noite que a gente conhece desse universo, até hoje não apareceu outro. Existem vários Trovogarras, existem vários Zíper Arrepiantes, esses são o nome da espécie do dragão. Imagina, sei lá, Chihuahua, um Dálmata, entendeu? Aí você vai pegar o seu Chihuahua e vai dar o nome de Mel, né, que é o que vocês fazem. Mas entendeu? Existe o nome, existe a espécie. Tô falando das espécies aqui. E cada classe de dragões, né, a gente já conheceu 3 até agora, elas dividem várias espécies. Tem várias espécies de dragões reunidas por cada classe que compartilham ali as mesmas características, né? Então, os rastreadores, eles têm essa... Tem muita história pra participar? Não, de fato tem. Eu comentei aqui no começo do vídeo. Literalmente, o universo é muito rico, velho. E até hoje eu ainda fico triste com a DreamWorks, mano, de ter simplesmente jogado fora essa oportunidade, cara. Porque, nossa, essa franquia é foda pra caralho, moleque. Essa coisa, facilidade pra rastrear. Os de rocha, eles têm uma resistência absurda, né? E os de brasa, como eu falei, são os que trabalham muito com fogo e têm resistência absurda a fogo e tudo mais. Então você vai ver que a classe define o tipo do dragão que é. Como a próxima classe agora, que é incrível também, que é a classe afiada, rapá. Os dragões de classe afiada são cheios de orgulho e estilo, né? Como se fosse uma boa dose de vaidade mesmo. E uma característica marcante desses dragões são as várias partes do corpo deles são extremamente afiadas. Que não é apenas pra exibição, apesar de que eles são vaidosos. Essas partes afiadas servem pra, obviamente, cortar coisas, mas também disparar projéteis venenosos. E o mais incrível é que quando eles disparam partes do corpo deles, essas partes se regeneram de uma maneira muito absurda. Você vê como é que tem padrões dentro das classes. E eles também têm um lado peculiar, né? Acho que toda classe tem um lado peculiar, mas o lado peculiar da classe afiada é que se você elogiar a beleza deles, eles simplesmente vão ficar amigáveis. Então você quer conquistar, quer treinar um dragão, e essa parte de treinar um dragão quem escreve é o Soluço, né? Você precisa elogiar um dragão de classe afiada para que ele possa aceitar aí a sua demanda. São 3 espécies nessa categoria afiada, tá? De dragões. Entre eles, o Nader Mortal, que é o dragão da Astrid, você deve se lembrar, inclusive, além do Corta-Chuva, o Pequeno da Mordida Poderosa, que é o Garrinha, e o Picada Veloz, ou o próprio Macha Drago,
Drago. Masha Drago, ele pode cortar qualquer árvore usando as suas asas, ele corta qualquer coisa Mas o absurda, dragão como se fosse é uma muito guilhotina foda. gigante mesmo, é um negócio incrível. Inclusive, ele não consegue coçar as próprias costas por causa do tamanho da asa, então se você quiser conquistá-lo, é só você coçar as costas dele pra ele, caso você veja um aí na sua rua e tal. Ah, entendi. Próxima classe, galera, a classe marinha. Olha que coisa absurda. Isso aqui, essa pra mim é o ápice de você, pra você entender o que de fato é algo incrível. Os O da dragões da marinha classe é marinha são os foda. verdadeiros mestres do oceano. A maioria vive nas profundezas mesmo, sabe? Embora algumas espécies possuam alguma biologia meio anfíbia, né, que permite eles saírem um pouco da água e ir pra terra, esses dragões raramente produzem fogo, obviamente, apesar de ter alguns casos também. Mas eles têm muita habilidade de veneno e eletricidade. Geralmente vem desses dragões de água, tá? Que é uma característica impressionante. E que faz todo sentido também, porque a eletricidade se propaga na água. E eles também tendem a ser dragões muito maiores do que as outras classes aqui, né? A gente já viu algumas classes com dragões grandes, mas eles são gigantescos, absolutamente gigantes. Eles têm um mar inteiro pra viver, geralmente ficam lá nas profundezas e tal, mas eles são pacíficos se você não mexer com eles. Justamente porque, segundo o Soluço, se você Esse peixe baiacu cenoura é um dragão de água? Com certeza. mexer com eles ali de uma maneira um pouco agressiva, eles vão responder de uma maneira absurdamente agressiva. Então eles são pacíficos até a página 2. O magnífico tambor trovão, que ele pra mim é completamente assustador, tá? Eu que tenho talassofobia, Ele é não consigo foda ver esse pra cara, caralho. mas ele é gigante, Ele é né? Além de, foda pra obviamente, ele ser o caralho. mais lembrado, também temos a besta implacável, que é um dragão marítimo, cara. Eu sempre achei essa estética incrível. Ele rouba a cena praticamente no segundo filme, né? Que é o que o Drago Sangue Bravo controla. São 19 dragões, tá? Na espécie marítima, que é a espécie mais assustadora, porque, mano, eu tenho medo do mar, vocês sabem disso, né? Imagina. Entre esses dragões marítimos, nós temos o veloz e venenoso Fogo de Bala. Os estripadores submarinos são criadores Esse eu de não sei, ciclones não. e inimigos Nunca dos vi. Fogo de Bala, inclusive. E a Morte Púrpura, por exemplo, que se adaptou ao mar e criou Barbatanas. Olha só, ele veio da Terra. Próxima classe de dragões, a classe Mistério S.A. Não, é só Mistério, não tem S.A. O nome já diz, essa classe é um grande mistério. Fim do vídeo. Tá bom. Pouco se sabe sobre os dragões da classe Mistério por causa justamente da sua natureza, que é geralmente furtiva, ou seja, eles ficam meio escondidos, eles não gostam de aparecer, também meio enigmática. Uma É coisa meio aqueles realmente não dá pra definir, principalmente na época dos que vikings, né? ficam E esses dragões geralmente são os mais invisíveis, mano, temidos do que tenho as outras certeza. classes que eu citei e vou citar aqui, por boas razões. E essa classe Mistério, ela abrange a maior quantidade de dragões possíveis, cara. São 30 espécies diferentes, 30. E muitas delas têm umas características extremamente raras e até únicas, né? O que torna realmente muito difícil você colocá-las numa categoria, porque eles são tão diferentes uns dos outros que você fala, mano, ele não se encaixa em categoria nenhuma. E aí ele joga tudo dentro dessa categoria Mistério, até que alguém consiga definir eles em algum momento, ou juntar com a outra coisa, ou com alguma categoria que possa surgir no futuro. As espécies de dragões que pertencem a essa categoria são o Transformaça, por exemplo, que Isso. pode se mesclar ao ambiente mudando de cor. E justamente por ser muito difícil de ver um deles, que existe pouco conhecimento sobre eles. Eu acho isso maravilhoso, inclusive, porque parece que é verdade, dá um realismo pra história. O estranhíssimo dragão quebra-ossos, né? Que é um dragão Mano, esse dragão é muito foda, velho. Esse dragão é muito foda, velho. Puta que pariu. simplesmente vai pegando ossos durante seu crescimento e vai colocando como se fosse uma mega armadura pra poder protegê-lo. O ladrão de espadas, né, que tem poderes magnéticos. O fumaça Esse eu fumegante, nunca que vi. vive em Esse eu cavernas já e vi. lança um véu de fumaça extremamente quente. Ou o rebentador de areia, por exemplo, que atira uma Nunca areia vi. super aquecida, que acaba virando vidro derretido e endurecendo durante o impacto. Fica aquele cristal no chão. É uma classe realmente que é um mistério, mas um dia alguém vai categorizá-la, certo? Finalmente vamos falar da classe mais poderosa aqui, né? A classe que é realmente a mais forte de todas aqui, não tem Relâmpago. jeito, cara. Pelo que eu considero, pelo menos, tá? Isso aqui não é, tipo, definiram. Eu acho que é a mais poderosa de todas. A classe que tem os dragões mais opressores de todos. Além de ter 8 dragões. A categoria tem menos dragões porque geralmente são os mais poderosos, certo? A classe Relâmpago. Não é o Marquinho. Os dragões dessa classe, eles têm um destaque por causa da sua velocidade extrema, uma força impressionante nas mandíbulas. Tipo assim, os caras destroem uma pedra se eles quiserem e uma inteligência extremamente superior à de todas as outras classes de dragões. E alguns membros dessa classe, eles possuem, inclusive, habilidades únicas, né? Que ajudam eles meio que a improvisar, ou seja, a adaptar-se ao ambiente ou à atmosfera em que eles estão. Eles quase chegam a entrar na categoria de mistério, porém, essa coisa da inteligência, da força na mandíbula e tudo mais, fazem com que eles tenham um padrão, e por isso que eles têm uma categoria só deles, que é a categoria relâmpago. O mais famoso exemplo dessa Interessante. categoria, pra você ter uma noção, é o Fúria da Noite, que é a espécie do Banguela, que é extremamente inteligente, extremamente veloz nos céus, né? Você já sabe disso, né? Além dele disparar aquelas rajadas de plasma que explodem na hora do impacto, é um negócio absurdo. Dá pra fazer um vídeo só sobre os Fúrias da Noite, sobre o que se sabe sobre os Fúrias da Noite, apesar que o Banguela é o único que a gente conhece, existe um dossiê dele. Tem outro vídeo aí, pô, comenta aí. E a Fúria da Luz, cara. A Fúria da Luz também é dessa classe, que eu achava que tinha o poder de abrir um portal, né, e de sumir, mas na verdade ela simplesmente aquece as suas escamas, fazendo com que ela mude de propriedade e vire meio que um espelho. Ela espelha ao redor, se misturando por um tempo ali com o ambiente ao redor, causando a ilusão de que ela realmente desapareceu, uma ilusão de ótica. E eu não sei se é falado no terceiro filme, que eu ainda vou reassistir o terceiro filme, inclusive em live, tá? Mas isso é muito legal, cara. Eu vou descobrindo e falo, caraca, então ela não dá teleporte, ela simplesmente espelha a escama dela e parece que ela some por alguns segundos só. E Sim. sim, eu falei o Fúria da Luz, né, que é uma espécie, sabe? Eu já tinha falado há muito tempo, uma espécie diferente do Fúria da Noite. Existem Fúrias da Luz machos e Fúria da Luz fêmea, tá? Só que o Banguela se juntou com uma Fúria da Luz fêmea e tiveram um filhote que chamam de Luzes, como é que é o nome? Luzes da Noite, alguma coisa assim, eu não lembro o nome deles, esqueci. Mas eu sei que os filhotes do Banguela com a Fúria da Luz, eles são uma espécie nova, cara. E essa espécie nova também tá nessa categoria relâmpago. E essa espécie nova, inclusive, tá lá na série Dragões dos Nove Reinos, que é, inclusive, é a protagonista. Além de outros dragões dessa categoria aqui que eu posso me aprofundar mais, o vídeo tá ficando longo demais, gente. Vocês têm que me dizer se vocês se interessam por esse assunto aqui. Mas o Fantasma da Neve, por exemplo, que tem a visão térmica, Não né, pra lembro poder desse. encontrar suas presas ali em absolutamente qualquer lugar. O Estridente, que eles Mano, são extremamente perigosos. O Estridente é um vilão muito foda, velho. O Estridente é muito foda.
Quando teve o arco dele na série, puta merda, ele era muito foda. Gozos, ele só aparece em tempestades de raios pra poder explodir tudo com o seu choque. O próprio Ferrão Letal, né, que é o dragão que é subordinado lá do Grimmel, né, que é o vilão do terceiro filme, que ele usa o próprio veneno deles pra poder dominar eles, é um negócio incrível. Enfim, eu não vou ficar falando aqui pra sempre, o vídeo já tá longo pra caramba, eu só quero saber o que vocês acham sobre isso. Se vocês também estão empolgados com Acho isso, cara, se foda, vocês acho também foda. gostam desse tipo de conteúdo, porque eu quero trazer mais. Eu já descobri muita coisa sobre esse universo, sabe, sobre essas séries, sobre os livros que existem oficiais da DreamWorks, descrições do site e tudo mais. Cara, você quer saber mais sobre o Contra o Dragão? Se inscreve aqui no canal, deixa o like nesse vídeo, comenta Deixa aí o like lá, rapaziada. porque eu sou maluco, eu quero saber mais. Vamos nessa, beleza? Acaba sendo um esquenta pro live action que vem esse ano, mas acho que vale muito a pena, pô. Acho muito interessante como tudo faz Fodinha, sentido, beleza? fodinha. Tamo junto, galera. Fui! Fodinha Games, Fodinha Games. Ah, eu não sou inscrito nessa conta, né? Eu sou inscrito na outra conta. Mas enfim, vou deixar o sininho aqui. Faça mais, por favor. Esse universo é muito rico, dá pra fazer muito conteúdo sobre ele. É isso. É isso então, guys. Tá? Perfeito. Fodinha Games. Caramba, que pinto enorme!